Uma coisa é a Groenlândia querer separar-se da Dinamarca. Outra coisa completamente diferente é Donald Trump entender que pode ter jurisdição sobre a decisão da Groenlândia, ou mais do que isso, ocupá-la. O que é que acontece? A Groenlândia tem lá duas bases dos Estados Unidos. Tem uma base que ainda está operacional, é a base espacial mudou já de nome, agora chama-se Pitufik, e tem uma outra base que vem do tempo da Guerra Fria, que é uma base subterrânea, que é a base Camp Century. E essa base Camp Century é uma base que estaria desativada, mas também tem a ver com os mísseis nucleares, mas provavelmente estaria desativada. O que acontece é que Donald Trump, com aquela política que nós ontem aqui falámos, da diplomacia do livre de cheques, pensa que pode comprar tudo, mesmo aquilo que não está à venda. Ele compra a dignidade das pessoas, ele compra a dignidade dos povos e, evidente, compra o território que ele entende que se justifica. E quando as pessoas não estão receptivas, utiliza a diplomacia da canhoeira e fala no seu poder militar. Não é uma boa estratégia, nem num caso, nem noutro. Apesar de eu reconhecer que a Groenlândia é importante para a segurança não apenas dos Estados Unidos, mas também da Europa em si. Porquê? Porque temos de perceber a proximidade, por exemplo, à Rússia. E temos de perceber também claramente que, com as mudanças climáticas que estão em curso, o Ártico vai alterar-se, a navegação vai mudar. E é evidente que a Groenlândia vai ter um papel muito importante na nossa segurança. Sr. Professor, de resto, Donald Trump não vai desistir também por causa das riquezas que este território representa? Exatamente, são as riquezas. Repare, é a história do seu apaziguamento transacional. Tudo é negócio, tudo se compra, tudo se vende e mesmo quando alguém apresenta algumas reticências a ceder, ele diz que tem um direito a... Não é uma novidade na política norte-americana. No tempo do Estado Novo, Salazar, quando negociava a questão da base das lajes, que é uma base portuguesa, os norte-americanos apenas têm facilidades na utilização. Quando Donald Trump negociava com o embaixador, quando Salazar negociava com o embaixador norte-americano, escrevia várias vezes no seu diário. Eu vi isso na Torre do Tombo. E escrevia o quê? Este embaixador norte-americano pensa que tem o direito de pedir mesmo aquilo que não tem direito. Significa que eles entendem que tudo neles é pragmatismo, tudo neles é oportunismo e que entendem que podem solicitar elementos a que não têm o mínimo direito, nem têm nenhum documento, não têm nenhum princípio que justifique os seus desejos. E eles confundem os desejos com a realidade. Era Salazar a pensar como é que o norte-americano, o embaixador dizia, e chegou uma altura em que ele disse: pobre embaixador, se os Estados Unidos e a administração não lhe valem, ele não faz minimamente ideia do que é que está a negociar. Estamos na época de Natal e Donald Trump resolveu presentear-se e presentear também os imigrantes. Pois, é Donald Trump, Pai Natal. Exato. E Pai Natal, primeiro, em benefício próprio. Qual é o benefício próprio? Ele, para pôr em prática aquela que é a sua diplomacia da canhoeira, precisa de canhões. E como precisa de canhões, precisa de barcos para os transportar. Então o que é que ele entendeu? É a altura de fazer a frota dourada. E o que é a frota dourada? É uma frota que a mais poderosa, segundo ele, que vai levar os canhões mais poderosos e, evidentemente, que é feita em nome de 3 princípios. Qual é o primeiro? Ele disse muito claramente, é conseguir revitalizar a indústria naval dos Estados Unidos. Está descontente com essa indústria. Depois, ele diz que quer a supremacia dos mares. Ontem falámos de Macron, também está muito interessado nisso. E percebemos claramente que os mares, por aí passa muito do futuro do relacionamento entre as ordens. E o pior de tudo, qual é o terceiro objetivo dele? É inspirar medo, e as palavras são dele, inspirar medo nos inimigos dos Estados Unidos em todo o mundo. Significa que é uma declaração de guerra, ou uma pré-declaração de guerra a quem for contra os interesses dos Estados Unidos. E como é que ele resolveu presentear-se a si? Sabemos que ele tem a Trump Tower. Então, os 2 primeiros navios vão chamar-se classe Trump USS.
o que significa que vão ter o nome do seu fundador. E isto depois diz, a seguir virão mais, em princípio 10, depois 20 e depois ou 25, logo se vê. E Donald Trump dá esta prenda a si e, como é um benemérito, em sentido figurado, obviamente, claro, e irónico, o que é que ele disse? Também dá um benefício de Natal aos imigrantes ilegais. O que é que acontece? Os imigrantes ilegais que se autodeportem, saiam por sua vontade dos Estados Unidos, têm direito ao bilhete de avião gratuito e, simultaneamente, têm direito a um subsídio de $1.000. Agora, atenção, estamos no Natal, então triplica-se esse subsídio. $3.000 para quem se quiser autodeportar. E com uma garantia, provavelmente podem regressar aos Estados Unidos. E depois vem outra vez a diplomacia da canhoeira. E quem não quiser, vamos caçá-los, vamos expulsá-los e serão proibidos, ad eterno, de regressar aos Estados Unidos. Neste programa, o que é que o imigrante ilegal precisa de fazer? Basta inscrever-se num site. Ele não sabe se todos têm acesso à internet. Isso é apenas um pormenor. Exato. E então significa que para Donald Trump basta inscrever-se no CBP Home. É uma plataforma em que basta pôr o nome e onde residem, que os serviços vão buscá-lo, compram o bilhete e põem-nos no avião. Agora, repare, esta autodeportação, desde janeiro, é importante que os nossos telespectadores percebam. Esta autodeportação já envolveu 1.900.000 pessoas. 1.900.000 pessoas. E muitas delas, dezenas de milhares, usaram esta plataforma. Pessoas têm internet. E usaram esta plataforma porquê? Porque sempre vão com $1.000, sempre vão com bilhete de avião pago e verdadeiramente não são aquilo que estão a ser aqueles que não optam pela autodeportação. Caçados. A palavra é mesmo caçados. São perseguidos na rua, são identificados à saída das escolas, nos transportes públicos. E mantidos em situações perfeitamente desumanas. Não é que a sua situação seja legal. Os Estados Unidos são livres de escolher quem querem legalizar lá. E é evidente que têm de, como nós aqui em Portugal vamos fazer, claro, vamos combater a imigração clandestina. Mas o problema que está é que mesmo nesses imigrantes não deixam de ser pessoas e têm direito à dignidade. Olhamos para a situação no terreno, na Ucrânia. Na última madrugada houve dificuldades e houve mais ataques, mas nesta altura sabemos que Vladimir Putin não aceita um cessar-fogo e que na altura, nos dias de Natal, entre hoje e o dia 25, pode haver ataques. Ele só aceitava uma trégua a troco de haver eleições. Nas eleições ele garantia que faria uma trégua, se houvesse eleições na Ucrânia. Agora, o Natal, há aqui um problema. Ele é católico, mas ele é cristão ortodoxo, não é católico. E o problema que aqui nós temos de colocar é que a Igreja, por exemplo, ucraniana, são também ortodoxos, mas uma parte é fiel a Moscovo, outra parte não é fiel a Moscovo. Este é Vladimir Putin naquilo a que se chama, portanto, a sua política dos 4Ds. Ele utiliza 4Ds para conseguir mostrar a sua mensagem ao mundo. Dismiss, dismay, distort e distract. Qual é que está aqui agora em causa? Distort. O que é que significa? Ele diz que a Europa escusa de ter medo de o atacar, desde que não nos enganem outra vez. Quer dizer, o Ocidente é que enganou a Rússia. Está a distort, está a distorcer a realidade. E para distract, para distrair. E distrair quem? Aquele que é a sua dificuldade no terreno. Porquê? Porque, se bem que esteja numa situação vantajosa, o exército não está a andar à velocidade que ele pretendia. E ele pensava que a questão da Ucrânia seria uma questão de 2 dias a 3 dias, percebe que os anos sucedem-se e os avanços que existem são reais, mas são demasiado curtos para aquilo que é o ego, e hoje falamos de egos, o ego de Putin em nada fica a dever ao ego de Donald Trump. A diferença é os instrumentos de que um e outro dispõem neste momento. E, Patrícia, há aqui um dado muito importante. Vai aumentar a intensidade dos bombardeamentos. O que é que vai aumentar? Para tornar mais doloroso ainda o Natal, portanto, na Ucrânia.
vamos ter muitas falhas de luz, vamos ter... Energia, que é o mais complicado nesta altura, o inverno é muito severo nesta zona da Europa. É muito severo e mais do que isso, numa época que se pretende de paz, ele diz só não há paz por culpa da Ucrânia e dos seus patrocinadores, daqueles que lhe ditam as regras. Quem são? Os europeus. Então ele significa que a Rússia foi enganada, voltamos ao eurasianismo, pela Europa. E agora, querem paz, basta não nos enganarem outra vez, quando ele é que está a enganar ou a tentar enganar a nível interno e tentar que a sua mensagem, que é uma mensagem falsa, colha junto de quem? Dos líderes das outras ordens, principalmente de Donald Trump. Como nós percebemos, Donald Trump acaba por quê? Por aceitar muitas vezes isto. Ele uma vez disse, parece que Putin me tem andado a enrolar, a enganar, mas esqueceu rapidamente. E porquê é que esqueceu rapidamente? Já tem o acordo das terras raras feito, pode continuar a adorar o seu ego com as suas próprias iniciativas e é evidente que isto dá um campo de manobra muito grande para Vladimir Putin. A Ucrânia, evidentemente, está a sofrer as consequências destas duas personalidades. Agora há uma queda na realidade por parte de Zelensky. E Zelensky disse, vamos ter em cima da mesa, já temos 2 planos. Temos um plano, verdadeiramente, é um plano de 20 pontos. É um documento de quadro com as nossas pretensões. Já disse, as cedências têm de ser dos 2 lados, o que significa que obrigatoriamente percebeu que vai ter de fazer cedências territoriais. Não vai fazer as cedências territoriais que Putin deseja, vai fazer menos. Mas depois há um outro documento. E esse segundo documento, que ele chama um documento autónomo, é um documento que é para ser aprovado, é para ser analisado pelo Congresso. O que é que isto quer dizer? Zelensky, não acredita em Trump. E como não acredita em Trump, percebe que precisa de uma validação. Qual é a diferença? Como eu já aqui expliquei, se o documento autónomo for validado pelo Congresso, não responsabiliza apenas a administração norte-americana, responsabiliza os Estados Unidos enquanto país. Aquilo que se comprometerem têm de cumprir. Se for apenas o documento quadro, só responsabiliza a administração. E como só responsabiliza a administração, Donald Trump muda. Não é preciso sair, muda de opinião e um dos últimos artigos que eu escrevi para os Estados Unidos, dei-lhe o título que ele é um catavento. Uma desvantagem é que o catavento precisa de vento para girar. Ele é o próprio vento. Destes 20 pontos, peço-lhe que destaque um que considera mais essencial. Em termos reais, é a manutenção da garantia para a Ucrânia. Para se avançar para a paz, tem de haver garantias. E qual é a garantia? De que a Rússia não vai desrespeitar no futuro os compromissos que assume. Só que voltamos à teoria dos 4Ds. E aí, claramente, diz Miss e diz May, explicam que Vladimir Putin tem uma interpretação da história. Só mais um dado para terminarmos. Prende-se com esta questão. Vladimir Putin acabou de falar naquele que é a sua grande reunião com o SEI. SEI é a Comunidade dos Estados Independentes. Era uma tentativa de continuar a União Soviética por outros meios. A Ucrânia pertenceu, já saiu. A Geórgia pertenceu, já saiu. A Moldávia está a querer sair. O que é que acontece? Ele explicou que esta comunidade quer um mundo multilateral de acordo com o direito internacional. É mais uma falácia, ou é outra vez um distort. O que ele quer verdadeiramente é que aqueles países fiquem na dependência política da Rússia.